Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Além do Judiciário. A nossa estreia, nós estamos aqui para bater um papo entre nós, eu e Pamela. Nada melhor do que ter como convidada a minha sócia, para a gente poder contar um pouquinho para vocês de como começou a nossa história, o que é o Além do Judiciário, o que surgiu, se o Além do Judiciário é uma vertente do escritório, ou se é um projeto independente. Então, fica aqui com a gente que nós vamos compartilhar a nossa experiência e essa história com vocês desse projeto, que é muito especial para a gente. Ei, Pamela? Ei, Tássia, muito boa tarde, muito bem-vindos a todos aí. Nós estamos aqui inaugurando hoje esse projeto do Além do Judiciário e vamos começar com um papo descontraído para contar para vocês, como a Tássia já mencionou, como que nasceu o Além do Judiciário, qual que é a proposta do Além do Judiciário e como que isso está inserido dentro do nosso escritório. Então, muito obrigada, né, Tássia? É muito bom a gente bater esse papo juntas aqui. Todo mundo que já nos acompanha já conhece um pouquinho da Pamela e da Tássia, mas é importante a gente deixar isso registrado e também para que depois a gente consiga trazer outras pessoas para participar desse projeto aqui com a gente. É isso aí. Bom, vamos começar do começo, né? Já que a gente está falando do Além do Judiciário, né, para começar a compartilhar essa história, o Além do Judiciário ele surgiu na pandemia. Em 2020, né, a gente foi surpreendido aí com a pandemia, com a paralisação total do Poder Judiciário. E a gente, obviamente, já tinha o escritório já tinha mais de 10 anos, desde 2006, por aí. O escritório já existia, a gente sempre trabalhou muito no offline. Antes de 2020, a gente já vinha vendo a mudança de mercado, a gente já vinha vendo que a advocacia estava passando por uma transformação, um movimento, né, de muitas pessoas trazendo conteúdo jurídico para a internet, mas a gente ainda estava ali no offline, né, resistente. Por quê? A gente estava ali há mais de 10 anos no mercado como um escritório de advocacia offline, e não via essa necessidade toda e tal. E aí, lá em 2020, quando parou tudo, a gente falou, nossa, que loucura, né? O que nós vamos arrumar? O Poder Judiciário parou, ficou quase 9 meses literalmente parado, sem funcionar nada. Então, aquele advogado que vivia de processo foi muito impactado, né? A gente, como a nossa advocacia, né, é um pouco mais old school, vamos dizer assim, a gente conhecia muitos escritórios que viviam literalmente de processo judicial e, às vezes, recebendo até por demanda, por ato, por andamento de processo. E aí, a gente conversando com muitos colegas, muita gente realmente totalmente perdida, sem saber o que fazia. E lá no escritório, a gente já tinha uma vertente de advocacia extrajudicial, que englobava, né, vários tipos de serviço. E aí eu e a Pamela conversando, a gente falou, vamos compartilhar com esses colegas, né, a nossa experiência no extrajudicial, porque a gente continuou trabalhando. Então, vamos compartilhar com esses colegas, quem sabe a gente ajuda, né, a realmente não ficar refém aí de que vai ser essa pandemia, porque ali no primeiro, no segundo mês, ninguém sabia. A gente achou que ia durar 15 dias, 2 semanas. De repente, tinha 2, 3 meses que a gente já estava e a gente não sabia quanto tempo que ia durar. E aí, a gente decidiu, num primeiro momento, né, como uma vertente separada do escritório, a criar o Além do Judiciário para compartilhar com colegas advogados possibilidades de serviços extrajudiciais para que eles não ficassem refém dessa paralisação e disso tudo. E aí nasceu, né, a ideia do Além do Judiciário. Isso. Eu sempre falo, Tássia, que a gente, né, fomentou muito essa ideia dentro do escritório porque a gente percebeu que estava acontecendo uma transformação na advocacia. Como a Tássia bem disse, como vocês podem ver, eu sou a mais velha da dupla aqui, então estou formada desde o ano de 2006 e aí, vivendo já por um período da advocacia tradicional, começamos a perceber um movimento de mercado que sinalizava uma transformação da advocacia. E uma transformação para essa questão de marketing, posicionamento digital, produção de conteúdo, coisas que eram totalmente fora daquilo que a gente estava acostumado a fazer. E, ao mesmo tempo, a gente ficava com aquela sensação, olha, tem uma transformação acontecendo, nós precisamos entender o que é isso e como a gente vai se inserir dentro disso,
porque senão a gente vai ficar para trás. Então, a gente realmente notou que isso era um movimento. Eu costumo dizer que a gente ficou incomodado com essa situação. Nosso escritório já tinha algumas conquistas, tinha resultados, já tinha um tempo de história, mas tudo construído dentro do offline. Era um contexto totalmente diferente daquilo que a gente veio da nossa formação. Então, era uma necessidade que começou a causar um incômodo. E aí, embora, eu gosto de contar isso também, que embora eu seja a mais nova da dupla, eu acabei que fiquei mais incomodada primeiro com isso e comecei a pensar, gente, como que nós vamos entender o que é isso? Como que a gente vai fazer para a gente não ficar para trás? E a Tássia é a mais nova, um pouquinho resistente, eu digo desde o início, porque ela, como ela costuma falar, eu não tenho muito humor para estar na internet todo dia. Mas, ao mesmo tempo também, né, Tássia, você percebeu que era uma necessidade, não era só um incômodo à toa, um incômodo aleatório. Era uma necessidade que a gente precisava passar, entender o que estava acontecendo nesse mercado para a gente não ficar com essa sensação de que estava ficando para trás. E aí, assim, é aquela coisa, né? Parece que Deus escreve certo por linhas tortas. A gente criou o Além do Judiciário pensando em ajudar colegas numa situação de pandemia, etc. Mas ele acabou que se tornou um projeto que trouxe essa vertente do digital para dentro do escritório. Porque, como a Pamela falou, a gente sabe que quem trabalhou durante muitos anos, né, no offline tem uma certa dificuldade com o digital, né? E a gente sabe que tem algumas restrições por questões do Código de Ética da OAB, então a gente fica meio sem saber como fazer, a gente critica muito, né? Como fazer, onde fazer, aquela questão toda. E aí, quando a gente pensou no Além do Judiciário, ele, como veio um projeto inicialmente para falar para advogados, ele fez a gente quebrar esse paradigma e ir para a internet para ajudar pessoas, né? Porque eu acho que, não sei, eu tenho a impressão de que muita gente começa a fazer esse trabalho justamente com essa sensação de que está ajudando pessoas. E a gente, que é advogado, a gente ainda não tomou consciência que o nosso papel é transformar a vida de pessoas como advogado. Hoje as pessoas têm um pouco mais de consciência disso, mas até pouco tempo atrás, o nosso trabalho é um trabalho técnico, não? Eu estou aqui fazendo meu papel de advogado. E, na verdade, o papel do advogado é transformar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a solucionarem problemas. E aí, quando a gente trouxe o Além do Judiciário para falar para colegas, a gente se sentiu mais confortável. E aí, obviamente, isso impactou no escritório e fez com que a gente destravasse aquela resistência que a gente tinha de, beleza, o mercado está mudando, a gente precisa ir para o digital, a gente precisa pôr a nossa cara, mas como fazer isso por meio do escritório? Né? É difícil. E aí, o Além do Judiciário, como a gente começou, né, num período em que, em teoria, né, aquele trabalho mais tradicional, que é do processo judicial e etc., estava parado, a gente começou a movimentar para falar para colegas, e aí quebrou esse paradigma e quebrou essa trava que a gente tinha. E aí a gente falou, não, a gente não só deve, como tem que fazer isso, para impactar a vida das outras pessoas, para impactar esse projeto que é para colegas advogados, mas para impactar também o nosso escritório. E realmente fez mudar, né, a nossa forma de trabalhar, o nosso alcance mudou muito, é importante a gente falar isso. A gente já tinha muitos anos de estrada, né, como a Pamela falou, ela é formada desde 2006, eu sou desde 2012, e a gente já tinha uma estrada, né, longa e graças a Deus o escritório já tinha muitos resultados, tinha sucesso e tudo, mas a gente, querendo ou não, quando a gente não fala do digital, a gente está restrito geograficamente, né? A gente não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. E com o digital é o que acontece hoje, né? Ontem, a Pamela 8 horas da manhã ela estava em São Paulo, 1 da tarde ela estava em Belo Horizonte. E normal, e se tivesse que ir para o Rio ainda dava tempo. Então, hoje em dia a gente vê o tanto que o alcance do nosso escritório mudou. E o pontapé inicial foi o projeto do Além do Judiciário, que começou com um viés. E aí nós vamos contar, né? E como que foi transformando a trajetória também. E dentro dessa perspectiva que era aproveitar aquele momento que era um momento também atípico na nossa vida, né? Com a pandemia, com tudo sem funcionar,
considerando que a gente já tinha essa vertente de extrajudicial dentro do escritório, nós começamos a pensar como a gente ia fazer isso, ajudando outros colegas a entenderem que não precisaríamos ficar reféns do Poder Judiciário para poder trabalhar. E aí, aquela primeira ideia que a gente teve era, nós já temos uma base de clientes dentro do nosso escritório, nós já temos uma onda retida aqui dentro e daqui a gente pode ter mais trabalho para retirar. E aí até um jargão que a gente usava era, vamos passar um pente fino dentro do nosso arquivo do escritório. Vamos entender para quais clientes que eu já tenho dentro da nossa base e que eu consigo oferecer algum trabalho, atender alguma necessidade de forma que a demanda não seja necessariamente vinculada ao judiciário, que eu consiga rentabilizar com isso e que eu não fique parado nesse momento de tanto transtorno que a gente estava vivendo naquela época. E o Além do Judiciário veio com essa vertente de mostrar essas possibilidades para outros colegas na atuação do extrajudicial. E dentro disso, a gente tinha uma gama enorme de produtos e de tipos de serviço que a gente podia oferecer. E aí, nós trabalhamos isso, conseguimos ajudar muitas pessoas, essa questão de a gente conseguir alcançar lugares que a gente nem imagina, estando inserido no ambiente digital, é muito interessante, porque, querendo ou não, através do Além do Judiciário, a gente fez muitas parcerias, a gente conheceu muitas pessoas, conhecemos muitos outros advogados, tivemos alunos, porque nós, inclusive, desenvolvemos um curso, um trabalho para aquelas pessoas que queriam atuar no extrajudicial e estavam em dúvida de escolher um produto para trabalhar, a gente conseguiu isso e a gente alcançou realmente muitos lugares. Isso trouxe para nós uma projeção nesse mercado e, dentre esses produtos, tantos que são possíveis da gente ter e atuar no extrajudicial, a gente tem alguns para os quais o escritório também foi se direcionando, foi tentando se posicionar e foi criando uma autoridade. Coisa que também foi potencializado pelo ambiente digital. Porque por mais que a gente fizesse a atuação extrajudicial dentro do escritório, a gente conseguisse mostrar que era um caminho possível, que a gente não precisava ficar refém do processo judicial, daquela imprevisibilidade, sem saber efetivamente quando teríamos e como seria um resultado de processo, que é a realidade que todo advogado tradicional que litiga, né, no contencioso, na justiça vive. Então, a gente conseguiu isso e inclusive colocando em prática a partir realmente do nosso arquivo de escritório, que era filtrar ali tudo que a gente podia extrair de demandas daqueles clientes que a gente já tinha e que a gente poderia resolver e propiciar ali para aquelas pessoas soluções extrajudiciais. E dentro disso a gente começou também a dar um enfoque maior para algumas necessidades que as pessoas tinham. E aí, Tássia, a gente precisa contar para o pessoal, dentro disso, como que surgiu a nossa atuação nos tribunais de ética e disciplina da OAB. Se tem uma pergunta que todo mundo faz para a gente quando pensa e quando encontra, porque a gente conhece advogado especialista em tudo quanto é área que a gente tem no direito. E por incrível que pareça, a atuação em órgãos de classe profissionais, ela não é tão fomentada entre advogados. Claro que nós temos um ou outro colega que é especialista em atuação dentro do órgão de classe profissional, mas especialmente dentro do nosso órgão de classe profissional, costuma ser muito comum com que colegas não contem com o apoio especializado e assistência jurídica de colegas. E colegas que entendam que, eu também sou advogado, então, na eventualidade de acontecer alguma questão comigo, algum processo administrativo, alguma intimação de OAB, alguma questão, eu mesmo posso ir até o órgão de classe e me defender, porque eu sou advogado, da mesma forma que qualquer outro colega. E a questão não é bem assim, a história não é bem assim, né, Tássia? E foi muito legal a forma com que aconteceu, porque a gente já fazia esse trabalho, né? Não é um trabalho que surgiu com o Além do Judiciário, não surgiu em 2020. A gente já tinha essa atuação no offline. E aí, quando a gente fez o projeto do Além do Judiciário, que a gente trouxe para os colegas que acompanhavam a gente possibilidades de atuação extrajudicial, uma delas era atuação em órgãos de classe, especialmente, né, na OAB, porque era o que a gente mais fazia. E aí, despertava sempre muita curiosidade. Nossa, mas vocês fazem isso na OAB, não sei o quê. Só que, gente, o nosso perfil não é um perfil gigante, né, cheio, com milhões de seguidores, mas a gente tem ali 2.500, mais ou menos, seguidores, 2.500 advogados. 98% das pessoas que seguem a gente são advogados. E aí, quem acompanhava a gente e via a gente falando dessa atuação para advogados perante o Tribunal de Ética da OAB,
sempre que acontecia alguma coisa, vinha tirar uma dúvida, vinha pedir uma consultoria e tudo. E a gente foi vendo que aquilo que a gente já fazia no offline também poderia tomar uma proporção muito maior se a gente utilizasse o Além do Judiciário também para falar sobre esse trabalho, né? E aí a gente começou a falar. E aí é muito importante a gente contar para as pessoas, Pamela, beleza, vocês estão falando aí que vocês já faziam esse trabalho, mas então vocês são as diferentonas, né? Descobriram o ovo antes da galinha. Como que foi isso, né? Por que ninguém atua e vocês atuaram? Ah, já sei, vocês tiveram um processo ético. E aí vocês foram lá e fizeram a defesa própria e saindo. E acharam que podia fazer para todo mundo. Mas não foi assim. Né? A Pamela pode falar mais como que foi que aconteceu isso lá nos anos 2000 e pouco. Porque foi especificamente com ela a situação que gerou um gatilho e falou, pô, dá para trabalhar nessa área e tem muita possibilidade. Exato. E aí eu vou contar, então, como que isso aconteceu. Mais ou menos há uns 12 anos atrás, acredito, aproximadamente isso, um dia, recebemos uma solicitação de uma diligência de um colega do interior de Minas Gerais para ir até uma sessão de julgamento da OAB. Até então, nós também desconhecíamos aquele ambiente, não sabíamos do que se tratava. E fomos contratados para isso. Eu, pessoalmente, fui designada lá pelo escritório para ir cumprir essa diligência na OAB. E me chamou muita atenção, quando eu cheguei na OAB, era uma data, tinha uma sessão de julgamento, vários processos na pauta, e que eu cheguei lá, aqui na subseção de Belo Horizonte, Minas Gerais, e a pauta de processos em julgamento naquele dia, em todas constavam um mesmo advogado. E naquele primeiro momento, eu falei, deve ser algum advogado que assessora aqui o Tribunal de Ética e pensei que fosse uma espécie até de um advogado ativo, alguma coisa assim. E ele está lá em todos os processos, né? Eu estou aqui para fazer um trabalho para um colega, mas enfim, também não conhecia, não sabia como que era a sistemática de julgamentos, nem nada disso. Fui despretensiosamente, mas eu acho que desde aquela época a curiosidade principalmente tomou conta de mim, para entender ali o que realmente era aquele local, aquele ambiente. E aí, inclusive, esse advogado ainda é um grande advogado atuante nos tribunais de ética, uma grande referência que nos ensina muito até hoje. Hoje é nosso parceiro, nosso amigo e que está sempre nas sessões aqui, também com uma proporção em outros locais. E foi esse momento que eu falei, não, tem alguma coisa de interessante nesse lugar, porque tem tanto processo sendo julgado e, inclusive, a gente também não tinha noção da quantidade de demanda que existia dentro do Tribunal de Ética, né? E foi realmente assustador ver aquela pauta grande e com esse mesmo advogado lá. E foi a partir daí que nasceu esse interesse. Então, como a Tássia bem disse, atuar no Tribunal de Ética começou despretensiosamente fazendo um trabalho para um colega de ir lá cumprir uma diligência, mas desde aquele momento passamos a entender, olha, tem um lugar que é interessante de atuar, não é dentro do judiciário e que tem muita demanda. Então, vamos entender como que isso funciona e tentar estudar sobre isso para a gente trazer isso para dentro do escritório? E foi aí que teve esse primeiro insight, essa primeira curiosidade em relação ao Tribunal de Ética. E aí, desde então, a gente vinha fazendo trabalhos, né? Conversando, o boca a boca, que sempre funciona muito bem, né? Então, a partir do momento que a gente fez esse primeiro trabalho, a gente começou a conversar. Aí, um cliente indicava outro, que indicava outro. E aquele esquema do offline, né? Que a gente já sabe como é que funciona, o boca a boca. E também a gente vai uma vez, aí um colega já nos vê. E acontece muito de lá no Tribunal de Ética ter muitas pessoas atuando em causa própria, né? E a gente sabe que isso acaba impactando muito no emocional da pessoa, né? Ela está sendo ali representada, acusada de ter cometido uma infração que pode colocar a profissão dela em risco, né? A carreira dela em risco, e ela está ali tendo que se defender e tal. E aí, quando a gente ia fazer trabalhos lá, sempre, né, aparecia algum colega falando, olha, eu tô vendo que você tá aqui, mas você tá aqui fazendo trabalho para você, né? Começa a puxar assunto. Gente, e aqui em Minas é assim. Em outros estados talvez não seja tão assim, mas aqui em Minas é assim. Você tá num lugar, alguém puxa um assunto e começa, mas você tá aqui fazendo a sua própria defesa? Não, tô aqui representando um colega. Ah, mas você é procurador dele? Sou. Mas você faz esse tipo de trabalho? Faz. E aí começava. Aí toda vez que a gente ia lá, tinha alguém
que ficava conhecendo o nosso trabalho, indicava ou até mesmo pedia, né, a partir daquele momento, para a gente passar a representá-lo, porque realmente é uma situação que impacta muito emocionalmente quem está sendo representado. E aí, quando você mesmo faz a sua própria defesa, ela acaba tendo, né, uma certa comprometimento ali. Um envolvimento emocional mesmo daquela pessoa. Um envolvimento emocional, um certo comprometimento, né, da imparcialidade, de saber separar a técnica do que das emoções, né? E aí foi surgindo no offline, no boca a boca, e, né, fomos fazendo aí nossa carteira de clientes, mas, obviamente, como na maioria das vezes a gente estava aqui em Minas, clientes daqui de Minas. E principalmente porque até então os processos eram 100% físicos, né? Lá na OAB. Sim. Então, até para você atuar em outros estados, às vezes era um pouco mais complexo. Não que em outros estados todos tenham processos eletrônicos. Mas hoje em dia, todo mundo já digitaliza, já envia por e-mail, que há 12 anos atrás não era assim que acontecia. E então a gente estava ali fazendo esse trabalho offline. À medida que a gente foi para a internet em 2020 falar do Além do Judiciário e falamos desse trabalho, a gente foi impactado com uma ação reversa, né? Porque normalmente as pessoas vão para a internet falar de um trabalho para alcançar potenciais clientes. E ali no Além do Judiciário, a gente estava falando para colegas e alcançamos potenciais clientes. E nessa parte, eu não sei se a Pâmela concorda comigo, mas eu vejo como despretensiosamente. Porque, num primeiro momento, a nossa intenção era realmente ajudar colegas que precisavam se defender perante o Tribunal de Ética. E aí, de repente, a gente enxergou que esses colegas que a gente estava querendo ajudar a se defender, na verdade, eles queriam a nossa ajuda para se defender, né? Que a gente os defendesse. Exatamente. E foi criando até uma conscientização, eu digo. Porque, inclusive, um dos nossos grandes lemas dentro do Além do Judiciário, nessa esfera de atuação na OAB, no Tribunal de Ética, é de que realmente atuar em causa própria nunca é a melhor opção. E por quê? Exatamente por isso que a Tássia já comentou aqui. A pessoa que é denunciada, ela está sendo ali uma vítima de uma acusação. E dentro do que é considerado infração ético-profissional, não tem nenhuma atribuição que seja uma atribuição positiva, né? Quem está sendo denunciado ou quem está tendo o exercício profissional questionado, seja por um cliente, seja por um juiz, seja por alguma pessoa que se sentiu lesada, né, no exercício ali daquela pessoa como advogado, ele pode representar. E então, imagina bem, você é o alvo da acusação. Então, será que você tem ali a isenção necessária, e além do que, o conhecimento técnico para fazer uma defesa de forma a conduzir estrategicamente aquilo que é necessário dentro dessa acusação? É a mesma coisa, e tanto que os preceitos do processo ético-disciplinar são os mesmos do processo criminal. Então, né, você não vai ser acusado de praticar um crime e você mesmo vai lá e vai se defender. A chance disso dar errado ela é muito grande, porque realmente a forma com que são tipificadas as infrações profissionais, elas depõem contra o exercício da profissão. Então, ninguém vai ser denunciado porque exerceu um bom trabalho, porque cumpriu com a sua obrigação ética profissional. É porque, ou de fato, cometeu algum deslize ali, ou porque está sendo acusado de cometer. E ele vai ter que ter assegurado para ele ali o contraditório, a ampla defesa, demonstrar, né, a sua versão ali dos fatos. E nada mais assertivo para fazer isso do que ter um apoio técnico de um outro profissional que está ali olhando pelo lado racional da situação, que não está envolvido por emoções, que não está sendo o acusado ali. Porque é difícil, quando a pessoa é o acusado, ela se manter, né, isenta de tudo aquilo ali. Porque cada pessoa ela vai ter um envolvimento, né? Às vezes, uma postura tida como negativa ou uma má atuação, às vezes ela é um reflexo de todo um contexto e que, se não for possível separar isso tecnicamente, muitas vezes vai acabar desencadeando numa decisão desfavorável mesmo, né? Então, esse apoio de fora, esse olhar técnico, racional para essa situação dentro dos órgãos de classe profissional, ela é imprescindível para que realmente um advogado que está sendo denunciado consiga se defender. E assim, eu tenho alguns exemplos que eu acho que são muito legais da gente contar, que são situações em que, de fato, a pessoa cometeu uma infração, foi até um processo que foi julgado há pouco tempo, né? O advogado, de fato, tinha cometido uma infração
Então, a gente queria minimizar, né, impactos ali. Então, a gente falou, nossa defesa vai ser técnica, no sentido de que você tem a menor penalidade, né, possível, considerando que você é primário, enfim. E fizemos toda uma estratégia. E aí, dentro das estratégias da defesa, uma delas era a alegação de ausência de provas, né? Que é um dos fundamentos aí do processo ético disciplinar. De que qualquer representação, ela deve ser fundamentada em fatos e provas, né? Você não pode simplesmente representar porque sim, porque eu não gostei do trabalho, não fiquei satisfeito, porque eu tinha uma expectativa diferente. Não pode ser assim. Você tem que fundamentar a representação em fatos e provas. E aí a gente fez uma defesa extremamente técnica, porque de fato havia uma infração e a nossa defesa bateu muito na questão de ausência de provas, porque o advogado ele tinha cometido a infração, tinha resolvido com o cliente após, né, depois que aconteceu toda a situação ali, e aí depois da solução o cliente foi lá e representou o advogado. O advogado falou, pô, eu já resolvi e ele está me representando. A gente falou, olha, tecnicamente, ele pode fazer isso, né? O fato de você ter resolvido com ele não significa que não retira a sua conduta inicial. Então, a representação, ela é cabível, enfim, nós temos que fazer uma defesa técnica. E aí, como foi tudo muito de boca, né? Uhum. O contrato era muito verbal, as negociações eram muito verbais, a gente bateu na defesa que não havia provas necessárias para aquela representação. E, inclusive, já tinha sido resolvido, porque aí, na hora que resolve, a pessoa documenta, né? Também tem esse detalhe. E aí, comprovamos, não tem provas de que a conduta aconteceu e tanto que foi feito um termo de acordo posterior e etc. E a gente conseguiu a absolvição desse advogado, né? A improcedência da representação, fundamentado numa defesa extremamente técnica. E aí é o que a gente fala muito com o pessoal que procura o nosso trabalho. Será que se você, pessoalmente, for lá fazer a sua defesa, você vai conseguir falar só da técnica ou você vai querer contar a história inteira? Ah, não, mas eu fiz isso porque nós conversamos à época e combinamos que ia ser depois de tanto tempo o repasse do valor, que não sei o quê, que não sei o quê. Será que você vai conseguir? Não, você vai querer contextualizar, você vai querer falar que você conhecia, que era cliente de muito tempo, que etc. Só que né, na frieza da lei ali, né, do que é infração, do que não é, essa história pretérita toda, muitas vezes não vai importar. Então, a gente tem que conseguir separar isso. E isso, gente, não tem outra opção, né? Só quem consegue separar é quem não consegue, é quem não está envolvido na história. Então, assim, aí são os exemplos que a gente está, né? Se você cometeu um crime, matou alguém, você vai conseguir fazer a sua própria defesa? Muito provavelmente vai dar ruim. Se você está divorciando, você é advogado e tudo, você vai lá, e é um divórcio litigioso, você vai conseguir ser o advogado do seu divórcio litigioso e não se envolver emocionalmente naquilo? Obviamente que não, né? Nós somos seres humanos, de carne e osso. Imagina quando você está falando de uma representação que vai impactar na sua vida profissional, consequentemente, no seu ganha-pão, né? Na sua fonte de renda. Imagina se você não vai se envolver emocionalmente com isso. Óbvio que vai. E isso vai impactar no seu resultado. Não tem como falar que vai ser diferente. Exato. E não adianta também, né, advogados acharem, eu sou advogado, eu tenho a capacidade técnica, eu conheço o estatuto, eu estudei para fazer a prova da OAB, porque a maioria dos advogados a gente sabe. Estuda o estatuto, estuda o código de ética realmente para fazer o exame de ordem. Né? Não adianta falar que andam com o estatuto e o código de ética debaixo do braço, porque não é verdade. E acaba que, quando surpreendidos por alguma situação, ficam ali sem, né, saber a diretriz correta para ser adotada para fazer uma defesa técnica. E, além disso, Tássia, né, as pessoas precisam saber que, para além do estatuto e do código de ética, existem outras diretrizes normativas dentro da OAB, né, vindas do Conselho Federal, os regulamentos internos, as portarias, as súmulas, existem, né, entendimentos a respeito de cada situação ali. Então, não é só o estatuto, efetivamente, e o código de ética. Nós temos normativas internas e que trazem questões de ordem processual também, que, se não observadas, elas impactam ali no desfecho de um processo ético disciplinar. E acaba que
Claro que dentro da dúvida ali que pode gerar alguma situação controvertida entre partes representante e representado, é preceito, inclusive, de que, na dúvida, não deva respingar de forma negativa no advogado. É aquela questão, é o indúbio pro réu mesmo, né? Na dúvida, você não condena a atividade profissional ou aquela situação para a qual o advogado foi denunciado. É necessária a produção de provas, é necessário garantir o contraditório e a ampla defesa. Só que dentro desse contexto de garantir contraditório e ampla defesa, nem sempre, como a Tássia bem disse, contar os mínimos detalhes da história de uma relação jurídica com o cliente ou de alguma situação vivenciada, seja com alguma autoridade, um outro colega advogado ou com um juiz, que vai resolver de uma forma positiva ali. É claro que é processo e dentro do contexto de ser processo existe risco. Nossa atividade ela continua sendo de meio e não de resultado, mas a atuação especializada ela resguarda de uma maneira mais eficiente dentro desse tipo de situação. E não adianta a gente achar, tá bom, eu lembro que eu estudei lá para a prova e o estatuto fala lá o que é infração e o que não é. Né? Existe sim um rol taxativo ali na disposição legal do nosso estatuto, mas essas questões elas podem ter desdobramentos e elas podem ter ali outras consequências e enquadramentos diversos. Porque toda vez que uma pessoa vai no Tribunal de Ética, denuncia a atividade de um advogado, independente de quem for o representante, é importante que esse representante seja nominado, né? Ele não pode ser anônimo, ele não pode vir do além, porque você precisa que seja delimitado ali um campo acusatório para a pessoa representada, para o advogado representado, para que ele possa se defender. Então, isso é importante. Mas é necessário enquadrar aquela situação, declinar ali a origem dela, a data de ocorrência dos fatos, o que lastro probatório que tem-se em relação a isso, como um requisito mínimo, inclusive, de ser admitido um processo ético disciplinar. E muitas das vezes, a gente sabe, né, o direito ele é muito amplo, existem inúmeras áreas de atuação, cada área de um jeito, e dentro do Tribunal de Ética não é diferente. Existe atuação especializada lá dentro justamente para isso. E nesse ponto é que a técnica se faz indispensável e conhecer esse trâmite, como que isso é processado dentro do nosso órgão de classe. E já há algum tempo, né, gente, falar de advogado generalista não é o melhor caminho. A gente sabe, né, que você atuando em determinada área, você consegue atender algumas correlatas ali, né? Algumas que têm alguma correlação e tudo. Mas já há muito tempo a especialidade é o diferencial, né, dos advogados. Então, eu falo assim, se alguém chegar lá no escritório e falar assim, eu estou precisando de um criminalista, nós vamos falar, olha, eu tenho um colega excelente para te indicar, eu não deixo o cliente ir embora. Mas não somos nós que vamos fazer, porque nós não somos especialistas. Então, é uma área de atuação que exige exatamente essa especialidade, né? E como todas as áreas de atuação, além da questão do direito material, né, da literalidade ali da lei e tudo, tem a questão da dinâmica do tribunal, né? Como todas as áreas. Não adianta você querer ir no Tribunal de Justiça, fazer uma sustentação oral perante uma Câmara de Família, com a mesma postura e a mesma base de argumentação que você utilizaria numa Câmara Civil, numa Câmara Criminal. Por que no Tribunal de Ética é diferente? Né? Por que no Tribunal de Ética da OAB os advogados acham que eles vão pegar a lei, vão chegar lá e conseguir fazer essa defesa, sem conhecer quem são os julgadores, sem conhecer qual que é a dinâmica de votação, sem conhecer qual que é o rito processual, né? Não é só ali o campo acusatório e o que é infração, o que não é, quais são os princípios que regem, né? Contraditório, ampla defesa, indúbio pro réu. Não é só isso. Tem a dinâmica do julgamento, né? Sim. A dinâmica do próprio tribunal, de você conhecer quem são os julgadores, qual que é o formato de votação, né? Quais são, quem que vota primeiro, como, quando, quem acompanha, quem relatou. Qual que é o recurso cabível em relação a cada ato, né? Qual que é o remédio cabível ali para, às vezes, uma necessidade imediata de um advogado que foi suspenso. Então, tem muitos detalhes. E esse tipo de coisa é o tipo de coisa que a lei não te dá, né? Se a gente está falando para colegas advogados, que são nossos potenciais clientes, mais do que ninguém,
essas pessoas devem saber que isso faz toda a diferença, Exato. né? E por mais que às vezes os advogados pensem que não tem muita demanda em relação a isso, sugiro, né? Embora sejam procedimentos sigilosos, você não vai conseguir ter acesso se você não for parte ou procurador dentro de processo, mas por curiosidade é possível fazer pesquisa e saber até pelos assentamentos do Conselho Federal o número de acervos de processos dentro dos tribunais de ética. E aí os advogados vão entender, nossa, de fato existe muita demanda. E existe sim. E dentro desse contexto foi que no nosso projeto Além do Judiciário, essa questão da atuação em órgãos de classe, especialmente dentro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, virou um grande produto dentro do nosso escritório. E acabou nos levando aí a muitos lugares, né? Nós temos atuação em várias seccionais do Brasil, temos passeado bastante nos tribunais de ética, passeado entre aspas, porque é trabalhoso, é melindroso, a gente sabe que não adianta a gente negar. Órgão de classe profissional, na OAB isso até é um pouco mais frágil e esse é até um ponto que a gente mostra muito, né? Existe um certo corporativismo, mas, infelizmente, né, nós temos, às vezes, algumas situações em que ali a preservação da classe profissional, da reputação profissional, às vezes é deixada de lado. Então, por isso que é muito importante a gente saber dessa atuação especializada, estratégica e contar com um profissional que atua dessa forma, justamente para que esse tipo de situação, às vezes, não seja relativizado ou até mesmo para que colegas, porque ali nós vamos estar submetidos a julgamentos feitos por colegas, advogados assim como nós, e que às vezes deixam de lado aquela questão de se colocar no lugar do outro. Porque quem advoga de verdade, quem tem atuação na advocacia de verdade, conhece as dificuldades que a gente tem perante o judiciário, conhece as dificuldades que a gente tem perante clientes, né? Para quem está na rotina do dia a dia, a gente sabe, a gente conhece situações que podem gerar desgastes e desencadear numa representação ético-disciplinar. Então, quando a gente conhece esse sistema, conhece aquelas pessoas, sabe mais ou menos como que é o entendimento, então a gente vai conseguindo mitigar riscos ali, e resguardar os direitos e as prerrogativas da advocacia, porque tem muitas vezes que acontecem julgamentos que são totalmente ali, realmente indevidos, irregulares em relação à atuação do advogado. Pamela, eu acho que é legal a gente dar exemplos, porque aí as pessoas realmente veem, né, como que isso faz diferença. Sobre essa questão, né, que você trouxe aí, que quem julgam são advogados, assim como nós, e que às vezes deixam de lado de se colocar no lugar do outro e etc. A gente teve uma situação também recente lá no escritório, que era até uma denúncia por questão, né, de publicidade, principalmente no meio digital. E na hora que a gente foi ver, o relator do processo, ele fazia o marketing jurídico nas redes sociais, tal qual o representado, e ele estava sendo desfavorável. E na defesa a gente falou, olha, qual que é a diferença, né, do ilustre relator para o representado? Ele fez alguma coisa fora da conduta, né, permitida? Porque hoje a gente sabe que o marketing jurídico não é proibido mais, né? Isso não é uma questão. A questão, é claro, muitas vezes a forma, né, de fazer, como o cuidado em fazer e tudo. E naquele caso especificamente não tinha nenhuma infração. Realmente, às vezes a pessoa tem mais constância, né? E aí ela aparece mais e aí é aquela velha história. Causa incômodo. O prego que fica pra fora é o que leva mais martelada. Então, aconteceu essa situação, representaram esse colega pelo marketing jurídico que ele fazia, e de fato ele fazia com muita constância, não tinha infração, só que ele parecia toda hora. E aí o relator estava ali sendo desfavorável. Na hora que como a gente já atuava naquele tribunal, a gente já conhecia mais ou menos ali os julgadores, a gente sabia que aquele relator ele também fazia, só que talvez ele não conseguisse ser tão constante. E ele estava sendo desfavorável. E aí a gente, obviamente, usou isso na defesa. Se for uma pessoa, né, que caiu ali de paraquedas ou que vai fazer a própria defesa, talvez ela esteja tão envolvida na situação que ela não vai se dar o trabalho de procurar a rede social, né, daquele julgador. Então, isso faz muita diferença. E só fazendo um adendo também com relação ao que você trouxe do acervo, existe muito processo, né? Isso não é dúvida. O acervo do tribunal aqui de Minas, né? Que a gente fala porque é onde a gente está, então a gente usa como exemplo. Ele é de quase 8 mil processos, é muito processo.
E, assim, fora os arquivados, prescritos na última e gestão, a gente até teve uma força-tarefa nessa última gestão da OAB que deu uma grande diminuída nesse acervo, mas é acervo demais, é muito processo. E os clientes, e tem muito cliente lá no escritório que chega nos finalmente. Por quê? Porque se aventura. Fala, não, eu sou advogado, eu consigo, eu vou lá fazer minha própria defesa, não preciso ter esse custo, né? E aí vai lá, faz, chega no final, não tem sucesso, e talvez porque realmente não conhece, e não porque, de fato, né, cometeu a infração, e aí vem pedir socorro. Então, eu falo assim, isso também acontece muito, né? A gente vê muito isso acontecendo. Existe uma conscientização maior, sim, né? E a gente tem feito um trabalho para que cada vez mais exista. E da importância, né, dessa defesa técnica. E aí, mas a gente ainda se depara com um percentual muito grande dos processos de clientes do escritório que chegam do meio para o final. Exatamente, né? Isso. E uma questão que é importante a gente contar, tá? Porque as pessoas querem muito saber, porque elas, nossa, mas tem tanto processo assim, mas qual que é a denúncia mais recorrente? O que é mais recorrente dentro da OAB? Qual que é o motivo maior da instauração de processo? Gente, todas aquelas tipificações de infração que tem lá no estatuto, tem processo de toda a natureza, tá? Então, tem desde aquilo que é mais simples e menos grave, vamos dizer assim, até as questões realmente muito gravosas. Mas, dentro desse contexto, atualmente, claro, até por essa potencialização de marketing, de posicionamento digital de advogados, existe sim muita demanda em relação à publicidade, regularidade, embora... Eu gosto muito de falar isso, né? Hoje já está pacificado a questão em relativa ao marketing jurídico, a posicionamento digital de advogado, e existem inúmeras formas inteligentes de fazer isso. Infelizmente, algumas pessoas, na ânsia de se posicionar, de ir para a internet, de achar que realmente é uma necessidade do mercado, as pessoas têm desatenção em alguns pontos, e isso acaba gerando demanda. Mas, por incrível que pareça, isso é um detalhezinho dentro do contexto dos tribunais de ética. Infelizmente, a maioria das demandas e aquilo que resulta em penalidades mais gravosas é voltado realmente para aquelas situações em que há uma falta de transparência do advogado na comunicação com o cliente, principalmente em relação a recebimento de valores decorrentes de processo. Então, lá no estatuto a gente vai encontrar aquele nome difícil, que é o locupletamento indevido, que é aquilo, a apropriação indevida de valores em relação ao cliente e a ausência de prestação de contas. Então, assim, até uma dica para os advogados, cada um às vezes tem uma sistemática, uma forma de trabalhar, mas principalmente hoje, o que é mais importante? Gente, hoje em dia o processo é eletrônico. Toda parte ela tem acesso a andamento de processo. Então, a parte sabe, ela monitora, ela acompanha o PJE, ela sabe se o alvará dela saiu, ela sabe se o advogado recebeu e se ele, né, já acreditou lá e ele está demorando para dar retorno. Então, o que é mais importante? É transparência de comunicação e documentação em relação a tudo aquilo que você reporta ao cliente. É nosso dever, enquanto advogado, sim. Se eu recebi um valor dentro de um processo, eu preciso prestar contas para o meu cliente, pegar o meu honorário contratual ali para poder fazer eventuais compensações de valores em relação ao que o cliente me deve, mas eu tenho que repassar aquilo que é devido a ele. E por mais triste que isso pareça, dentro dos tribunais de ética, as demandas que têm maior volume são essas, de apropriação indevida de valores por advogados em desfavor de clientes. E isso realmente é muito chato, porque essa questão ela depõe contra a reputação da advocacia. E a gente teve até um caso no escritório, tá? Você vai lembrar. A gente teve um colega que a gente foi defender, inclusive um processo coberto de nulidades e que esse advogado realmente foi inserido dentro de um processo sem ser devidamente intimado para se defender e ele se deparou com uma situação de que ele estava suspenso e precisando atuar, inclusive fora do estado dele, ele foi barrado, banido lá. Olha, você não pode, você está suspenso. E a pessoa nem sabia do que se tratava, né? Então, situações que pegam a pessoa ali de surpresa e que ela precisa saber como que ela vai poder reativar a atuação profissional dela. E, infelizmente, realmente, em relação a essas questões de apropriação de valores, isso é o mais grave dentro dos tribunais de ética. É o que tem maior peso, é o que desencadeia infrações e penalidades mais gravosas, né? E lá nós temos as diretrizes na lei do que acontece se um advogado fazer isso, e todo advogado não precisa nem de ler o estatuto para saber, mas isso pode acarretar impedimento, suspensão do exercício profissional, e dependendo se isso for, inclusive, uma conduta reiterada,
reiterada, o advogado pode ser até excluído dos quadros da OAB, né? Se ele completar ali 3 suspensões em 3 processos diferentes, ele pode ser excluído dos quadros, né? E depois, para ele se reabilitar profissionalmente, para ele voltar a poder advogar tranquilo, isso é um problema, porque a reabilitação profissional da pessoa, ela demanda uma série de critérios ali de aprovação dentro da OAB. Então, o advogado precisa... E, gente, não é fazer nada além do que é o básico, não, tá? Então, hoje em dia a gente pensa... Né, no mundo de hoje, será possível que ainda existe advogado que contrata com o cliente sem ter contrato escrito? E por incrível que pareça, existe. Existe advogado que trata de boca com o cliente até hoje. E olha que hoje em dia a gente já tem, não necessariamente, efetivamente, o documento ali escrito. A gente tem inúmeros mecanismos de registro, né? Um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem. Mas mesmo assim, tem gente que ainda fica vulnerável a esse tipo de situação. Gente, quando a gente fala de valores, de dinheiro, não adianta. Pode ser quem for o seu cliente, né? Se ele tiver em desacordo ali em algum ponto daquilo que foi repassado e que ele acha que é menor, ou então aquilo que ele entende que era dele que você reteve, uma série de situações, vai dar problema. Vai dar problema. Então, a regra básica é fazer o básico bem feito. É você se documentar e você ser transparente com o seu cliente na mínima questão ali que cabe a qualquer advogado. Contrato, realmente, ele não prescinde de forma escrita, mas toda vez que existe delimitado ali direitos e obrigações dentro de um contrato de prestação de serviço advocatício, assim como em qualquer outra relação jurídica, isso já mitiga muito risco, porque você consegue delimitar ali direitos e obrigações de cada uma das partes. E se depois alguém estiver insatisfeito, para que isso não desague lá no Tribunal de Ética e cause um grande problema, você tem respaldo documental para se defender, ou se vier a desaguar, você tem mais sustentação ainda para fazer essa defesa. Aquela coisa, né? Gente de má fé que às vezes vai querer desvirtuar fatos, Sim. Existe. Não tem como se isentar disso, né? Como você se blindar. Mas a partir do momento que você tem um contrato escrito, aquela pessoa que às vezes ficou insatisfeita, ou então, né, por uma questão pessoal, quer te questionar ou quer, né, te prejudicar de alguma forma, ela não vai conseguir. Ela pensa duas vezes, ela pelo pensa, menos. Pelo menos ela vai ter tribunal. Um trabalho, né? Maior de falar assim, pô, se eu quero realmente fazer isso, eu vou ter que desconstituir o que está nesse contrato, porque tem formalização. E é aquela história, né, gente? Casa de ferreiro, espeto de pau. A gente ainda vê muito essas situações em que os advogados não tomam medidas básicas para se prevenir, né? Mas, graças a Deus, existe como fazer depois que o leite está derramado, né? Tem como buscar recursos aí para tentar mitigar risco, para tentar evitar uma penalização injusta ou até desproporcional, porque a gente vê muito isso também, né, Pamela? Muitas vezes, até pela falta de orientação, a pessoa, de fato, pode ter tido algum deslize ali, mas ela tem uma penalidade muito desproporcional. E aí ela fica, nossa... E é bom a gente deixar claro também, Tassi, que é claro que a função do Tribunal de Ética é, sim, fiscalizar o exercício profissional e existem, sim, muitas demandas que estão lá dentro que são necessárias. O que, às vezes, incomoda um pouco a advocacia e até a gente, atuando em defesas de colegas, é que, muitas vezes, situações aparentemente semelhantes são colocadas dentro de valas comuns. E acaba se criando ali um pré-julgamento em relação à conduta de advogados sem a devida apuração de fatos. E dentro disso tem muitos exemplos para a gente dar. Uma coisa que a gente tem também sempre falado muito, principalmente com essa projeção do mercado digital, para além de publicidade, que é uma situação que às vezes traz problemas lá no Tribunal de Ética, por exemplo, hoje um confronto que a gente vive com as pessoas, com os advogados que atuam de maneira especializada, nichada em determinadas áreas, porque o posicionamento digital, ele pressupõe isso, que você defina um público, né, que você vai tratar com esse público. Não adianta, quem fala no digital para todo mundo não fala para ninguém. Então, é necessário realmente você definir ali com quem que você está falando. E isso, às vezes, começa a tomar uma proporção de volume de demandas que acaba gerando incômodo em outros colegas, acaba gerando incômodo em juízes que passam a receber muitos processos daquele mesmo advogado, que é isso que a gente vê toda hora aí hoje, que está muito em alta das demandas, das lides predatórias. Agora, gente... que bom que advogado precisa ter processo para trabalhar, né? É lógico que a gente está falando aqui de uma vertente extrajudicial, mas o advogado
vamos dizer assim, da formação tradicional, ele realmente vem Não, de um contexto litigante. O maior volume de áreas de atuação é judicial. É né? judicial. Não A gente, apesar da gente pregar que o extrajudicial ele existe e é muito importante, ele de fato é, porque você tem que ter outras vias, mas a gente sabe, né, que a maioria das áreas, se você não resolve no extrajudicial, elas desaguam necessariamente no você judicial, depende de um terceiro, que é o Estado juiz, para resolver. E aí, potencializado por essa questão de marketing e de tudo mais, hoje em dia é um problema, dentro, inclusive, dos tribunais. Porque nós estamos vivendo situações, outro dia mesmo, a gente teve um atendimento no escritório de um colega do interior de São Paulo com uma sentença totalmente abusiva em relação à conduta, porque o juiz fez uma pesquisa e entendeu que aquele advogado tinha muito processo. E na comarca dele, onde era pequena, ele tinha muitos. Não, e é umas situações assim, né? Por exemplo, eu, além do escritório, que eu estou cadastrada em todos os processos, eu coordeno um núcleo de prática jurídica da faculdade. Ou seja, todos os processos do núcleo de prática e do escritório têm cadastrado a minha OAB. Se o juiz fizer uma busca na minha OAB, eu estou perdida. Eu vou ser representada se for só por isso, né? Pelo número de processos. Detalhe, você vai lembrar. A gente teve uma situação, foi julgado um recurso lá do nosso escritório, em que a parte contrária fez uma menção dessa, num recurso, de que o nosso escritório tinha tantas mil ações nessa determinada área. Gente, primeiro, tenho 18 anos de advocacia. Claro que eu tenho muito processo, já tive muito processo em andamento, graças a Deus. A Tassi tem mais de 10 anos. Então, o nosso escritório tem, sim, volume de demanda. Agora, isso não quer dizer que seja litigar de forma predatória. Litigar de forma predatória, gente, pressupõe que o advogado esteja tendo alguma conduta ilícita. O simples fato de ter volume de ações não quer dizer que ele esteja atuando de maneira irregular. Então, é um ponto que a gente precisa entender que a advocacia não pode ser criminalizada desse jeito. Hoje é uma tendência natural de mercado para advogados especializados em determinadas áreas terem volume de processo. E isso é uma loucura, né? Porque acaba fomentando um medo. Sim. E até uma prática que também é infração, que é, às vezes, pegar colegas que não atuam para assinar petições para poder tentar dar uma maquiada e falar, não, eu não tenho esse volume todo de processo. Gente, se você... E não tem problema. Se você tem volume de processo, mas você tem contrato, pega a procuração específica dos clientes, né? Não foi feita nenhuma captação indevida. Você não fraudou documento. Nem nada. Não, que bom. Que né? bom que você tem muitos processos, né? E aí tem gente que fica com tanto medo, né, dessa acusação, que acaba fazendo outras práticas que também são ilícitas, que às vezes é pegar procuração em nome de terceiros para falar que não vou falar que eu tenho esse tanto de processo contra essa empresa, porque senão... Não, gente. Exato. Você tem que estar seguro de que você está fazendo tudo dentro dos conformes. E aí, infelizmente, isso é um tipo de situação que deságua lá no Tribunal de Ética, porque, principalmente, às vezes, colegas, que às vezes veem um movimento de um advogado que é mais constante, que ele, querendo ou não, dessa forma, ele consegue atrair mais clientes, e também pelo lado dos servidores da justiça, os juízes, né, que são destinatários ali dessas causas. Isso traz problema. Mas o conforto que a gente pode trazer para os advogados é de que esse simples fato de ter processo não quer dizer que a pessoa está atuando de forma temerária e predatória. Então, é totalmente defensível. E hoje em dia, é isso mesmo, posicionamento digital e o contencioso de volume de massa, né, nessa escala que a gente consegue trazer para dentro do escritório através da internet, isso é legítimo. Não tem conduta irregular nisso, né? Mas muitas vezes vai acontecer disso chegar lá no Tribunal de Ética e precisar de uma defesa conduzida de forma correta para demonstrar que ali não tem infração. Porque se você não sabe o que não caracteriza uma advocacia predatória, você vai acabar sendo prejudicado, né? E aí, uma consideração, até falando dessa questão de nicho, né? Que me veio à mente aqui, é o seguinte: outro dia a gente abriu uma caixinha de pergunta lá no Além do Judiciário. E aí a pergunta que veio foi: agora vocês só fazem isso? E aí, a gente só faz isso? Não, a gente não só faz isso. A gente faz como se fosse isso pouca coisa, também, né, gente? Né? Como nós já dissemos aqui desde o início, a vertente do extrajudicial sempre foi muito presente dentro do escritório. Sim, as defesas nos tribunais de ética se tornou um dos nossos carros-chefes nos nossos produtos e através do ambiente digital isso trouxe muita proporção para a gente. Então, por isso, muitas vezes, as pessoas vão ver a gente falando isso com muita constância, né? Até mesmo porque, gente, a produção de conteúdo, ela é muito mais fácil quando a gente está falando da nossa vivência diária. E se a gente tem atuado muito nessa área, é natural que a gente vá falar disso toda hora. E acaba que hoje, né, depois aí de quase 20 anos de escritório,
mais ou menos isso, né? A gente pode falar que a gente se estruturou para ter outras áreas no escritório que às vezes não somos nós que estamos lá dando a cara, né? E falando daquilo o tempo todo. Então, a gente tem outras áreas no escritório que são coordenadas pela nossa equipe, que tem outras pessoas trabalhando e que já tem um fluxo tão traçado, né? Tão bem engajado, que a gente não precisa ficar ali falando toda hora, né? Exatamente. E que nem... e aí, gente, a gente ter consciência também de porque fazer esse trabalho, né, no digital e de posicionamento, ele demanda uma energia muito grande. Sim. Imagina... né, a gente tem outras áreas no escritório, porque, como eu falei, em 20 anos de escritório, a gente não começou atuando com o Tribunal de Ética. Enfim, então a gente mantém, né, as áreas que a gente começou lá no início, enfim. Então, assim, imagina se a gente tivesse que produzir conteúdo e falar o tempo todo sobre direito do consumidor, sobre direito médico. A gente até fala muito, porque a gente sabe que existe o nosso cliente, né, da área de direito médico, ele é muito... a dor dele é muito latente. Então, ele precisa ouvir o que a gente tem, né, de orientação para falar, o que a gente tem aí para compartilhar, porque é uma demanda que muda muito também no dia a dia, então a gente precisa falar mais. Mas, assim, não faz sentido a gente ficar falando, né, de questões que estão rodando e que tem uma equipe por trás. Agora, a questão do Tribunal de Ética, ela é uma questão que demanda a nossa energia e a conscientização, né? Sim. Que eu acho que se a gente não falar sobre, a gente só vai pegar pepino. Não que a gente não pegue, né? Chega muito pepino, mas a gente pode ver, né? E aí eu posso falar de 2020 para cá, porque foi quando realmente o posicionamento digital nessa área ganhou força, a gente vê a diferença do cliente que chega. Sim. Em 2020, era só gente precisando fazer recurso para Deus. Né? Para assim, meu Deus, pedindo pro Papa ver se conseguia fazer alguma coisa. Hoje não. Hoje a gente já chega... tem muito, né, Pâmela? Gente precisa... da comissão de fiscalização, gente que é só realmente prestar esclarecimentos. Não existe nem processo ainda, mas a pessoa procura um trabalho especializado para falar assim, pô, não vou deixar isso virar um processo. Hoje a gente já tem inúmeros clientes que procuram, ou seja, antes de ser realmente um processo ético. Exato. Então, a gente vê essa transformação do nosso cliente, né? Que o nosso cliente hoje, ele tem mais consciência e ele tá caminhando aí realmente, né? Para ter cada vez menos problema por nossa causa. Exato. Não que a gente não quer que você tenha problema. Otávio, mas se a gente fosse desdobrar aqui e falar de Tribunal de Ética e dessa atuação, graças a Deus a gente tem andado aí em muitas seccionais do Brasil, estamos vivenciando os tribunais de ética de várias regiões, conseguindo compreender como que isso acontece. A gente vai ter episódio aqui por muito tempo para falar disso. Como hoje é o nosso primeiro contato aqui com esse projeto do Além do Judiciário, para trazer esse tipo de conteúdo, para falar um pouquinho disso, para trazer exemplo, caso prático e tudo mais, realmente a gente conseguiu trazer uma noção, trazer algumas ideias, trazer uma conscientização aqui também. Contar um pouquinho da história. Contar um pouquinho dessa história, de como que isso tudo começou e como que está caminhando dentro desse tempo todo. Mas, realmente, a gente precisa deixar mais conteúdo aí para os outros episódios. E dentro disso, aproveitar para agradecer quem esteve aqui, quem gostou do que ouviu, quem achou interessante, quem quiser também sugerir alguma coisa para a gente falar daqui em diante, a gente está à disposição. Então, eu agradeço esse primeiro episódio do podcast do Além do Judiciário e tamo junto, Tássia. Até a próxima. Tamo junto. Valeu pela parceria. Obrigado a todo mundo que acompanhou e continuem acompanhando.